Agora eu vou passar a palavra para a nossa palestrante do dia de hoje, a doutora Geice Araújo, que é mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na área de neurociência, e pós-doutoranda pelo respeitadíssimo Instituto do Cérebro, lá também da Universidade Potiguar, UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o tema da palestra dela hoje é sofrimento mental advinda da sobrecarga de trabalho, que em tempos de isolamento social, a sobrecarga ela tem se tornado multifacetada por conta de outros afazeres que têm adentrado a vida dos procuradores da Fazenda Nacional. Doutora Geice, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela parceria, uma grande palestra para a senhora. A palavra está com a senhora. Muito obrigada pelo convite. Saúdo a todas as autoridades que estão aqui e todo mundo que está junto com a gente nessa manhã, conversando sobre saúde mental, esse tema tão importante. Me sinto muito honrada em fazer parte desse momento junto com vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela para que vocês possam acompanhar comigo. Então, falando de saúde mental e qualidade de vida, do Procurador da Fazenda Nacional, antes de falar disso, é importante a gente pensar sobre como que a gente tem vivido. A vida de hoje, ela anda assim. A gente está correndo de um lado para o outro, a gente está sempre acelerado, e mesmo em tempos de pandemia, e mesmo em tempos de home office, a gente está trabalhando em casa, a gente continua correndo e sempre acelerado. O que acontece? Quando a gente senta à mesa, muitas vezes, para comer com os nossos familiares, ou antes, quando a gente parava para tomar um café com os nossos colegas, sempre existia esse tipo de comportamento. É um comportamento onde a gente está sempre preocupado com o que está acontecendo nesse mundo virtual. E se vocês se identificam, gente, depois coloca aqui no bate-papo, se vocês se identificam com esse automatismo, ou esse modo fazer que a gente tem vivido ultimamente. Esse modo fazer onde a gente está sempre muito preocupado com o amanhã. Esse modo fazer onde a gente está sempre preocupado com o que vai acontecer daqui a pouco. Isso faz com que o nosso corpo físico e o nosso corpo mental comece a ter adaptações, como se a gente estivesse sempre em perigo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E aí a gente acaba assim. Alguém se identifica com essa imagem? O que essa imagem traz para vocês? Essa imagem que pode, talvez, refletir o dia a dia de cada um de vocês que estão sobrecarregados. Existe uma sobrecarga de trabalho devido à quantidade de demanda, devido a prazos, devido a responsabilidades que a gente tem vivido. E chega no final do dia, a gente está esgotado, física e mentalmente. Ou essa imagem, talvez vocês possam olhar e ver se há alguma identificação, como é que vocês têm se relacionado com pequenas coisas que vocês fazem durante o dia, como, por exemplo, se alimentar. O alimento que a gente coloca para dentro do nosso corpo, ele influencia demais os nossos processos cognitivos, e muitas vezes a gente não tem tempo nem de parar para comer. E a gente acaba fazendo tudo de forma muito acelerada, sempre tentando dar conta de várias atividades ao mesmo tempo. Isso faz com que a gente vivencie o estresse. Então, o que é o estresse, no dia a dia? O estresse é uma resposta do nosso corpo que ela é essencial. É essencial para que a gente acorde de manhã e faça as nossas atividades. É essencial para que a gente tenha motivação para estudar, ou é essencial também para que a gente aprenda uma nova habilidade. O problema é que nós estamos vivendo com um estresse de forma crônica, então o nosso corpo começa a reagir, começa a responder a esse estresse de forma crônica em modo de adaptação, e a gente começa a perder habilidades de se concentrar, começa a ter dificuldades de memória, começa a ter dificuldades de manter algum tipo de conversa, muitas vezes, ou de leitura. Então, talvez vocês possam pensar sobre qual foi a última vez que vocês se sentiram bem, sem estresse, sem ansiedade. No Brasil, na verdade, o que a gente tem visto é que os números eles têm subido cada vez mais. A gente tem um número de 5,8% da população diagnosticada com depressão e 9,3% diagnosticada com ansiedade. Veja, esses números eles são muito maiores do que isso, porque há uma subnotificação.
E dentro do contexto, né, do procurador da Fazenda Nacional, quantos de vocês sentem ansiedade? Ou quantos de vocês conhecem alguém que sentem ansiedade ou que sofrem com depressão e muitas vezes não busca ajuda? Então, quantos de vocês hoje se sentem super ansiosos e muito estressados? Eu tenho certeza que muitos de vocês estão sobrecarregados diante de tudo que a gente tem vivido, diante de todo o contexto, diante de toda a responsabilidade do trabalho que vocês têm. E burnout, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o burnout é uma síndrome que está acometendo muitos profissionais. E o burnout é caracterizado como esse conjunto de sintomas que tem sinais de exaustão emocional, despersonalização. A gente tem uma diminuição da capacidade de trabalho em decorrência de uma má adaptação do indivíduo ao trabalho prolongado, altamente estressante e com grande carga atencional. E aí qualquer coisa começa a nos trazer, né, muito mais reatividade. E essa sobrecarga, que é devido a tanto estresse que a gente tem vivido, a tanta ansiedade, tantos prazos, tanta cobrança, autocobrança, tanta responsabilidade, que traz esse sofrimento mental, que o Cristiano, né, apontou, né, através do seu estudo, que é preciso que a gente olhe para esse procurador, é preciso que a gente olhe para esse ser humano que está aí, que está precisando desse acolhimento, tanto o autoacolhimento quanto o acolhimento das instituições que fazem parte. Então, o fator de risco para esse esgotamento físico, esgotamento mental, é não apenas trabalhar por muito tempo, ou trabalhar muito, é também o contexto organizacional, é também a burocracia que se enfrenta dentro do fazer profissional, é também um senso de falta de controle ou de fracasso diante dos processos, é também uma dificuldade de regular as emoções, que a gente chama de emoções negativas, como culpa, como frustração, um estresse, como ansiedade. A gente não foi educado a como lidar com esses tipos de emoções que surgem o tempo inteiro e que são naturais do nosso ser, né, do nosso ser humano, da nossa essência. E como é que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo hoje, de acordo com esse estudo da Science, em um outro lugar que não o momento presente. Então, ele mostrou que em torno de 47% do nosso tempo a gente está ou lá no futuro, pensando sobre coisas que vão acontecer, trazendo hipóteses de situações, de conversas, sempre se preparando como uma forma de preparação para que a gente possa sobreviver, porque nós, seres humanos, nós temos duas funções principais aqui, sobreviver e reproduzir. Quando a gente está no modo inconsciente, a gente não percebe que a gente para de aproveitar as pequenas coisas que a gente tem no nosso dia em função dessa sobrevivência. E aí a gente se joga lá para o futuro, sempre imaginando os problemas, sempre tentando resolver esses problemas, e isso faz com que a gente tenha dificuldades para dormir, a gente tenha dificuldades para se concentrar, a gente tenha dificuldades para aprender. Ou, por outro lado, a gente pode estar lá no passado, a gente está pensando sobre situações que aconteceram e traz muita culpa. Muita culpa, traz um sentimento de fracasso. Então, a gente está perdendo essa qualidade de presença. A gente está perdendo essa qualidade de viver aqui, nesse momento. E esse fato da gente estar 47% do nosso tempo, e isso é bastante tempo, em um outro lugar, traz sentimentos, né, se correlaciona com sentimentos de algumas emoções negativas, como culpa, a gente se sente pior, se sente no final do dia mais cansado, mais estressado, mais frustrado, porque talvez dedicou muito tempo a fazer uma atividade que não conseguiu atingir uma determinada meta no final do dia. Isso pode ter acontecido muitas vezes por nossa atenção, a nossa capacidade de se colocar nesse momento presente, ela não está sendo treinada, ela não está sendo reforçada. Um exemplo disso, quando a gente está lendo alguma coisa, quando você está lendo um parágrafo, está lendo um livro, e aí chega no final do parágrafo, você não sabe o que leu. E aí você tem que voltar para o início do parágrafo para poder ler novamente. Isso acontece porque nós devaneamos. Dentro das neurociências, a gente usa esse termo de devaneio. Eu começo a pensar em alguma coisa, não percebo que eu estou pensando em alguma coisa, e passa-se tempos, minutos ali. E aí, depois que termino o parágrafo, eu me dou conta que eu não estava presente. Ou talvez numa conversa, ou numa sessão, numa reunião, onde a gente está fisicamente presente, mas mentalmente a gente não está ali. A gente está tentando resolver problemas,
no futuro, dentro da nossa cabeça. Isso faz com que o nosso corpo ele entre num processo de luta ou fuga. É como se a gente estivesse lutando o tempo inteiro para sobreviver, ou lutando o tempo inteiro com tudo que está acontecendo. E isso traz uma percepção de mundo de que ou não vale a pena viver, ou que eu não sou capaz de fazer isso, ou que eu não mereço estar onde eu estou. Essas três coisas que hoje, né, no Setembro Amarelo, na verdade, tem sido tão discutido, né, a questão do suicídio, a questão do sofrimento mental, e a gente começa a duvidar de quem nós somos. E vocês que estão aqui, os procuradores, né, vocês passaram por muita coisa para poder chegar até aqui. E é preciso que a gente cuide dessa relação intrapessoal, como vocês estão se relacionando com vocês. É preciso que a gente tenha essa conexão com essa instituição que os acolhe. É preciso que nós nós sintamos pertencentes a esse meio. Por quê? Porque se a gente não faz isso, a gente tem uma perda de qualidade de presença, a gente perde contato visual, a gente perde contato físico e a gente perde empatia. Então, dentro do contexto do home office, como a gente está trabalhando ultimamente, a gente já perdeu isso naturalmente, né, o contato físico. Mas a gente ainda tem, dentro das possibilidades da internet, né, o contato visual, e o que a gente precisa cultivar é essa empatia, é saber que antes de qualquer coisa, antes de sermos profissionais, nós somos sim seres humanos e precisamos nos colocar disponíveis para a gente e também para o outro. E tem toda uma questão hormonal aí por trás, como, por exemplo, a ocitocina, que é um hormônio que é liberado quando a gente se sente pertencente a um lugar. Então, eu faço um questionamento para vocês. Vocês se sentem pertencentes? E eu acho tão lindo e tão bonito esse projeto, né, do sindicato, em que estão trazendo para dentro, né, dessa comunidade, para que as pessoas elas se sintam acolhidas, cuidadas e pertencentes a essa carreira, que não é só uma carreira. Não é? E aí eu quero trazer uma ferramenta para vocês, que eu venho trabalhando há alguns anos e foi o objeto de estudo do meu doutorado e do meu pós-doutorado, que é Mindfulness. Então, o que é o Mindfulness? Em português, significa atenção plena ou consciência plena. E diante disso tudo, diante dessa dificuldade que a gente tem de permanecer presente no aqui e agora, onde a gente está sempre pensando naqueles problemas futuros ou pensando no que poderia ter sido, existe a possibilidade de estarmos presentes. E o Jon Kabat-Zinn, que é um professor da Universidade de Medicina de Massachusetts, ele que fundou o programa de Mindfulness para a redução de estresse e ansiedade, que está sendo utilizado em vários contextos hoje, dentro de instituições públicas, dentro de escolas, e ele fala que o mindfulness seria esse estado de consciência, onde a gente está atento ao que está acontecendo aqui e agora, no momento presente, de forma intencional, com a curiosidade e com a abertura, sem julgar. E o que é isso? A gente vai fazer uma prática no final para vocês entenderem o que é que eu estou falando e por que isso é importante para você, para que você possa se presentificar, para que você possa entender melhor quais são os seus padrões de emoção, seus padrões de comportamento, seus padrões de pensamento, e saber lidar melhor de forma não reativa, mas de forma consciente com o que surge cada dia. E aí, só para vocês entenderem que isso é algo que está sendo estudado, né? E a gente tem alterações no nosso cérebro, sim, quando a gente pratica esse tipo de exercício. Então, a gente vai fazer daqui a pouco e a gente vai entender que não existe tanta complexidade, não existe tanta dificuldade, é a gente se colocar disponível e voltar para o aqui e agora. E a gente tem alterações de áreas muito importantes para a tomada de decisão. A gente tem alterações de áreas muito importantes para a regulação de emoções, de raiva, de estresse, de ansiedade. A gente fica mais presente, menos reativo e com mais clareza para a tomada de decisão. E uma coisa muito importante é a compaixão. É como a gente se trata, a autocompaixão. É saber que nós sim cometemos erros e que a gente pode ser um pouco mais gentil com nós e entender que todos os seres humanos, nós somos, antes de sermos profissionais, somos seres humanos, que nós precisamos nos acolher. E esse acolhimento ele vem através dessa presença. E o que pode ser feito, né, para melhorar a qualidade de vida no trabalho? Olhar para as nossas relações intrapessoal e interpessoal, como é que a gente está lidando com a gente mesmo? Será que você se julga muito? Será que existe esse crítico interno que está sempre dizendo que não está suficiente? Como é que você se relaciona com as pessoas ao seu redor, as pessoas do seu ambiente de trabalho, tanto
no contexto físico, né, quanto no contexto virtual. Ambiente de trabalho, como que você está cuidando do seu ambiente de trabalho, seja em home office, os elementos que existem nessa sala ou nesse lugar onde você trabalha. É importante que a gente traga também alguns elementos que facilitem essa redução de estresse, de ansiedade, né, como elementos da natureza. É importante que a gente tenha uma organização do nosso ambiente de trabalho, porque isso também vai favorecer a nossa produtividade. E a presentificação, que vai fazer com que a gente reconheça padrões mentais e de reatividade emocional. E saber também que nós temos escolhas de como reagir. E a partir dessa presentificação, a gente tem uma redução de ansiedade, a gente tem uma redução de estresse, a gente tem uma melhoria da concentração e da produtividade. E isso está acontecendo em vários lugares do mundo, né? Na Inglaterra, a gente está acontecendo uma política pública onde os parlamentares, os juízes, antes de começarem as sessões, eles fazem prática de mindfulness. A gente também tem isso, né, no Canadá, onde policiais, antes de saírem para a rua, eles fazem práticas de mindfulness, fazem essas práticas de presentificação, porque começaram a ver como que os traumas, como que a reatividade, isso interfere na capacidade de tomada de decisão e também na reatividade diante do que está acontecendo todos os dias na rua. Então, isso é uma realidade e eu acredito que o Brasil, sim, esteja pronto para que a gente consiga inserir esse cuidado, né, com a saúde mental diante dessa sobrecarga de trabalho que nós estamos vivendo hoje. E aí eu trago uma pergunta. Que tipo de profissional você quer se tornar a cada dia? Que tipo de ser humano você quer se tornar a cada dia? Antes de sermos profissionais, nós somos seres humanos. E a gente precisa de suporte. A gente precisa de autocuidado. A gente precisa de pertencimento. A gente precisa ter clareza sobre os nossos valores. Precisa entender qual é a nossa motivação em estar onde nós estamos. E entender qual é o sentido disso que a gente faz. E essa imagem traz uma visualização do que seria o mindfulness para a gente praticar, né? Entender na prática que é essa presentificação. Então, aqui a gente tem um homem olhando para as duas árvores, a gente tem um cachorrinho olhando para as duas árvores. O que está acontecendo na cabeça do homem? Está pensando em todos os problemas, está pensando em todas as decisões que tem que tomar, no carro que quebrou, e ele não observa o que está ali na frente dele. Enquanto que o cachorrinho ele está aqui olhando as árvores e ele está, na cabeça dele, está vendo o que está acontecendo. Trazendo para o nosso contexto, trazendo para a nossa vida, quantas vezes você se colocou diante de, talvez, suas férias ou diante da sua família e não conseguiu aproveitar esse momento por estar sempre pensando em todos os problemas que você tem que resolver. Então, a presentificação traz essa possibilidade de escolha, de sabermos viver presentes aqui e agora. E aí eu faço um convite para vocês, para a gente fazer uma prática. E essa prática, né, pra vocês entenderem o que é isso, né, como é que eu posso aplicar isso no meu dia, como é que eu posso aplicar isso no meu contexto de trabalho. Bom, a prática de mindfulness, esse treinamento da atenção, esse treinamento de regulação emocional, ele pode ser feito em qualquer lugar. E a gente pode fazer isso de olhos fechados ou de olhos abertos. E quando a gente permanece de olhos abertos, eu sugiro que vocês foquem num pontinho, ou na ponta do nariz, ou no ponto no chão. Ou talvez, se vocês quiserem fechar os olhos, eu recomendo que vocês fechem um pouquinho os olhos para sentir o corpo de vocês. Porque o corpo, ele nos fala muito, e nessa correria do dia a dia, a gente acaba se perdendo, a gente acaba não dando a chance de observar o que o nosso corpo está dizendo. E o burnout, esse esgotamento físico, esse esgotamento mental, ele acontece especialmente nesses momentos que a gente não para ouvir. A gente não para ouvir o nosso corpo, a gente não para observar a nossa mente, a gente não para acolher as nossas emoções. Por trás disso, né, existe toda uma crença, existe toda uma relação com o trabalho de muita produtividade e de que emoção é sinônimo de fracasso. E, na verdade, não é isso. Emoção faz parte da nossa natureza humana. E elas são importantíssimas. E elas precisam ser acolhidas. E elas nos ensinam tanto quando a gente se permite sentir. Então, diante disso, né, eu convido que vocês fechem um pouquinho os olhos, se sentirem à vontade, ou podem permanecer de olhos abertos. E nesse momento, vai trazendo a sua consciência
convidando de modo gentil, curioso, direcionando a sua atenção até o seu corpo. E se permite respirar um pouco mais profundamente, inspirando pelo nariz e vai soltando pela boca. Inspira profundo pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, inspira grande e solta o ar e vai soltando os seus braços, soltando o seu corpo, soltando os seus ombros. Essa respiração como forma de convite. Um convite a se presentificar, a sentir, a só nesse momento fazer um acordo com você, de permitir respirar. E vai inspirando e expirando apenas pelo nariz durante os próximos instantes, permitindo que o seu abdômen expanda ao inspirar e relaxe ao expirar. E note que a cada respiração você pode aprofundar cada vez mais, respirar um pouco mais profundo e soltar tudo aquilo que você pode e quer abrir mão aqui e agora. Reconhecendo tensões, talvez alguma dor física, algum desconforto. E antes de reagir, antes de querer fugir desse desconforto físico, tenta observar um pouco mais. Vai sentindo o contato do seu corpo com a superfície na qual você está. Sentindo o peso do seu corpo contra a cadeira. Solta os seus ombros, solta os seus braços. Respira conscientemente. E se por algum momento você perceber que se perdeu em pensamentos, em preocupações, em julgamentos, com gentileza, volta a sua atenção até o seu corpo. Se permite respirar só por esse instante. Se permite sentir o seu corpo físico aqui e agora. Inspira profundo, solta o ar, solta os seus ombros, solta tudo isso que você tem carregado ultimamente. Inspira profundo, sente o ar entrando e saindo das suas narinas. Talvez essa sensação seja nova para você, essa sensação de temperatura do ar durante a sua inspiração, temperatura do ar durante a sua expiração.
com bastante abertura, gentileza, como um ato de cuidado, de autocuidado. Percebe como o seu corpo está aqui e agora. Como você se sente nesse momento. E respira profundo, se houver alguma tensão, algum desconforto. Direciona a sua respiração para essa região de tensão e de desconforto. Imagina que essa região ela expande ao inspirar e ela relaxa ao expirar. E nessa expiração você solta a ansiedade, preocupação. E vai se dando esse presente aqui e agora. De entrar em contato com você. De se permitir respirar. De estar presente nesse instante. Respira profundo, inspirando. E na próxima expiração, devagar, no seu tempo, vai abrindo os olhos, vai percebendo o ambiente no qual você está, vai percebendo o seu corpo, vai percebendo a sua mente. Vai atendendo necessidades do seu corpo físico. Percebendo como você se sente. E se quiserem compartilhar aqui no bate-papo, como é que foi essa experiência, como é que está sentindo o seu corpo, como é que está a sua mente agora. E para encerrar, eu gostaria de deixar essa mensagem do William James, que fala: a maior ou melhor arma contra o estresse é a possibilidade de escolha entre um pensamento e outro. E a gente tem essa habilidade, essa capacidade, essa possibilidade de lidar melhor com todas essas ansiedades, com todos os estresses do dia a dia. O que a gente precisa modificar a nossa relação com tudo isso que ocorre. Dessa forma, eu gostaria de agradecer o tempo de vocês, a prática de vocês. Deixo aqui meu contato. Quem quiser falar comigo, pode ser por e-mail, aqui também é meu WhatsApp, eu me coloco disponível para que a gente possa conversar um pouco mais sobre saúde mental e sobre como que essa prática pode ser aplicada no nosso dia a dia.